Nesse vídeo nós vamos dar continuidade aí aos estudos da implementação de uma aplicação web, uma API REST, e vamos focar na construção de endpoints. E para a construção dos endpoints nós vamos utilizar os verbos HTTP, que faz parte do protocolo REST. Para quem não está familiarizado com esses termos, trata-se de um mecanismo de configuração com os quais você consegue acessar, né, por meio de uma requisição externa, um determinado conjunto de instruções, que no caso seria um método Java. Então a gente configura o método Java com algumas configurações, né, obviamente, meio redundante, e a requisição REST, ele obedece essas configurações para que tenha acesso a esse endpoint da nossa API. Então nesse vídeo a gente vai começar os estudos em relação a isso. Agora estamos no nosso IDE e vamos entender como a gente implementa os nossos primeiros endpoints, ok? Então, para dar uma abordagem inicial, o endpoint ele trata-se de uma classe Java e método Java normal, como a gente implementa em qualquer outro tipo de aplicação. Só que nós temos aqui algumas configurações em cima dessas classes e desses métodos, e por meio dessas configurações nós conseguimos acessar por meio de requisições externas, por exemplo, por um navegador, um browser. Então, essa versão do código aqui, nós paramos no vídeo anterior, né, que foram os primeiros passos para construir uma aplicação web, uma API REST, utilizando aí a plataforma do Quarkus. E, bom, não precisamos mais dessa classe aqui. Eu vou deixar o link do vídeo anterior, caso você não tenha conhecimento de como chegar até aqui. Bom, digamos que nós queremos fazer aqui uma API REST para produtos, ok? Então vou criar aqui uma nova classe Java. O nome dessa classe vai ser produto. Como essa classe vai ser responsável pela interface de comunicação com requisições externas, eu vou chamar aqui produto resource, ok? E aqui dentro eu vou criar aqui um método, certo? Que ele vai me retornar o nome de um produto. Então eu vou botar público, string, get, nome, produto. E esse método, ele vai retornar o nome de um produto. Vou fazer de uma maneira bem simples, só para o entendimento do que é um endpoint, ok? Vai me retornar laptop. Bom, então, se eu executar isso aqui, você vai perceber que eu não consigo acessar nada dessa estrutura que eu acabei de criar. Ela não se comunica com o meio externo. Então, eu vou executar essa aplicação para ver na prática como a configuração é importante nesse contexto. Bom, aqui apareceu o nome Quarkus. Então a gente já sabe que a nossa aplicação ela foi levantada. Eu vou tentar acessar essa classe pelo meu navegador. Então eu vou aqui no meu navegador, vou colocar localhost na porta 8080, que é a porta padrão do Quarkus. Vou tentar acessar. Vai ter uma mensagem de parabéns, né? Uma vez que a sua aplicação ela foi levantada. Porém, como é que você vai acessar aquela classe produto, resource, que a gente acabou de criar, e como é que você vai acessar aquele método getNomeProduto? Então, aí vem a parte de configuração, ok? Nós vamos aqui na nossa classe, e aqui vamos colocar uma série de configurações com as quais uma requisição externa, por exemplo, pelo navegador, como nós estamos tentando fazer, ela vai interagir com essa parte do código da nossa aplicação, perfeito? Então, para eu acessar essa classe específica do produto resource, eu vou usar path, ou seja, eu estou definindo aqui um caminho de acesso, certo? Eu vou colocar /produto, ou seja, para chegar nessa classe, eu vou precisar definir na minha URL, não apenas o localhost e a porta, mas também o /produto. Então, eu chego nessa classe. Ok, vamos reiniciar aqui o nosso navegador. Deixa eu salvar e reiniciar. Apareceu o nome Quarkus, nossa aplicação foi levantada. Vamos no navegador, vamos colocar /produto. Ou seja, veio uma mensagem de erro. Por que veio essa mensagem de erro? Porque você conseguiu acessar a classe, porém não há nenhum método ali
com configuração suficiente para que retorne alguma informação. Então, se você quer acessar aquele método getNomeProduto, então você vai ter que colocar ali outras configurações. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa classe. E vamos agora configurar esse método para que ele seja acessível, que a gente consiga acessar esse método. Então, para acessar esse método, eu preciso utilizar, primeiro, um verbo HTTP, que pode ser get, put, post, delete, enfim. Nessa atual necessidade nossa, vamos utilizar o get porque é o verbo HTTP utilizado para recuperação de informação. Então, vamos utilizar aqui o get. Por meio de annotations, nós estamos aqui fazendo a configuração da nossa classe, dos nossos métodos, por meio de annotations. Existem outras maneiras utilizando arquivos XML, enfim, mas não vamos abordar isso nesse vídeo. Então, aqui já é suficiente para que esse endpoint ele seja acessado, ok? Vamos reiniciar o nosso servidor, novamente, passo a passo para você entender como a configuração é importante nesse processo. Pronto, apareceu o nome Quarkus. Vamos no navegador e vamos agora acessar barra produto novamente. Quando eu acesso barra produto, o nome laptop ele aparece. Por quê? Porque nesse momento aqui você já configurou que o caminho barra produto ele vai acessar um método específico por meio do verbo get. Os navegadores em geral, os browsers em geral, eles têm o verbo HTTP configurado para get automaticamente. Então, você não precisa definir isso em nenhum lugar. Ou seja, por padrão, o browser ele já assume que você está utilizando naquela requisição o verbo get. Caso você queira fazer mais uma configuração bem mais específica para que somente esse método ele seja acessado sem ser pela classe, mas um caminho específico para esse método, é só colocar aqui o path e dizer que para acessar esse método agora não vai ser apenas pelo caminho da classe, mas ele vai ter um caminho específico para ele mesmo, ok? Que é barra nome. Então vamos reiniciar aqui o servidor novamente. Pronto, vamos agora acessar o nosso método específico. Se você acessar agora só barra produto, virá uma mensagem de erro. Por quê? Porque ele não encontrou mais nenhum método que satisfaça a essa configuração, barra produto, a essa rota. Então, para você acessar aquele método, a partir de agora vai ser necessário colocar barra nome na sua URL. Quando você colocar barra nome, aí virá o laptop. Ok? Então, nesse vídeo nós vimos aí como a gente implementa o nosso endpoint, certo? Utilizando aí algumas configurações, e nesse caso foi por meio do verbo HTTP get, que é um verbo utilizado para recuperação de informação. Você não precisa enviar nenhum dado e implementamos aí nesse sentido. Ok? Espero que tenha sido útil.